Olá, tudo bem? Meu nome é Gáudio, eu sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho, presido o Instituto Dia de Formação Jurídica Estratégica e sou um dos sócios fundadores da Sociedade de Advogados Masqueto de Paula. Hoje eu gostaria de comentar uma notícia que foi divulgada no último informativo do Tribunal Superior do Trabalho, informativo de número 182, que trata, entre outros assuntos, do adicional de periculosidade em relação a pilotos de helicóptero. Para entender essa notícia, é importante ter em conta que o adicional de periculosidade é um dos adicionais de risco, isto é uma espécie de acréscimo remuneratório pago aos empregados pela mera exposição ao risco de algum dano. Nesse caso, um dano que pode, eventualmente, pôr fim à própria vida do trabalhador. Muito bem, em relação ao adicional de periculosidade, o mesmo vale para a insalubridade, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acabou estabelecendo uma diferenciação importante em relação às circunstâncias que podem ensejar o direito ao adicional e retirar do trabalhador, eventualmente, esse direito. São essencialmente três situações: a situação de exposição permanente, a situação de exposição intermitente e a situação de exposição eventual. Essas são remissões que a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho faz. Muito bem, a exposição permanente é aquela que dura toda a jornada de trabalho do empregado. Então, por exemplo, o sujeito que trabalha em um edifício que foi construído sob um imenso reservatório de combustíveis. Nesse caso, ele está sujeito ao risco de uma eventual explosão durante toda a sua jornada de trabalho, de modo que a ele é devido o adicional sem qualquer restrição. Já quanto aos trabalhadores que se expõem de maneira intermitente, há o ingresso na zona de risco, depois o trabalhador se retira da zona de risco. O que é importante para definir a exposição intermitente é o fato de que esta exposição decorre de uma obrigação contratual, isto é, faz parte da rotina das suas obrigações contratuais. Então alguém, por exemplo, que é obrigado todos os dias a ingressar na área de risco, por exemplo, contato com energia elétrica, para fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de checagem. Essa pessoa tem direito ao adicional também, sem que a ela seja aplicável qualquer tipo de restrição. Uma diferenciação delicada é que se dá entre a exposição intermitente e a eventual. Em que consiste a exposição eventual? De acordo com a súmula 364, a exposição eventual é aquela que decorre de um evento, isto é, de um acontecimento fortuito, episódico, em geral imprevisto, alheio à vontade das partes, para a qual elas não concorreram. Então, a exposição eventual é especialmente essa que decorre de um acontecimento fortuito. Mas também se considera eventual, e esse é um trecho, a parte final da súmula, que é de difícil interpretação, vamos dizer assim, que gera algum debate, também é considerada eventual aquela exposição que, embora se dê de forma iterativa, se dá por um tempo extremamente reduzido. Então, essa exposição também é considerada eventual. E aí o ponto é definir exatamente o que seria essa exposição a um tempo reduzido. E aqui a jurisprudência é um tanto, vamos dizer assim, casuística em certa medida. Em geral, o que se percebe é um esvaziamento dessa parte final da súmula por parte dos seus órgãos fracionários, do TST. Então, a exposição eventual seria aquela que decorreria de um acontecimento fortuito, mas aquela também que, embora habitual, se dá por um tempo extremamente reduzido. No caso concreto, nós estamos diante de alguém, nós podemos ver aqui no informativo, a exposição do autor não se poderia considerar fortuita porque ele acompanhava o abastecimento da aeronave até 8 vezes por semana por 4 minutos. Então, isso aqui é o aspecto determinante. Se poderia presumir como parte da sua rotina. Foi exatamente o que registrou a notícia em um caso julgado pela SBDI1 de relatoria do ministro Valmir Oliveira da Costa. Então, em resumo, para que se possa distinguir a exposição eventual da intermitente, o que é determinante é definir o conteúdo das obrigações contratuais do empregado para saber se esta exposição decorreu ou não dessa sua rotina contratual. Muito bem, assim, com essas rápidas informações, eu mais uma vez me despeço,
dizendo que sempre pode contar comigo para esclarecer eventuais questões que possam surgir a partir da jurisprudência do TST, casos concretos. Não hesite, pode entrar em contato comigo, meu e-mail é trabalho@gaudio.com.br. Muito obrigado.